Já parou para pensar para onde vão as fotos, os documentos, os jogos, tudo aquilo que a gente clica em salvar? Pois é, tudo isso mora num lugarzinho essencial, mas que muita gente não conhece a fundo. O disco rígido, o famoso HD. Hoje a gente vai abrir essa caixa preta e entender como é que ele guarda com tanta segurança todo o nosso universo digital. Bom, para a gente entender o HD, primeiro a gente precisa saber que o computador trabalha com dois tipos principais de memória. Pensa assim, ó, a memória RAM é como se fosse a sua mesa de trabalho. Super rápida, né? Tudo que você está usando agora está ali, à mão. Só que se acaba a luz, puf, a mesa fica limpa, tudo some. Já o disco rígido, o HD, é o seu arquivo, a sua estante. É mais lento para buscar as coisas, claro, mas tudo que você guarda lá, fica lá, com ou sem energia. É por isso que ele é o nosso arquivo permanente. Certo. Agora que a gente já sacou por que ele é tão importante, vamos fazer uma coisa que, olha, nunca se deve fazer em casa, tá? Vamos dar uma espiada dentro de um HD para descobrir a engenharia mecânica incrível que tem ali. E aí, o que será que acontece dentro dessa caixinha de metal, que é toda lacrada? Por fora parece uma coisa simples, né? Mas por dentro, meu amigo, é um universo de precisão microscópica, tudo funcionando em altíssima velocidade. E aqui estão os nossos protagonistas. Os discos, ou pratos, são como se fossem o papel onde tudo é escrito. A cabeça de leitura e gravação, essa é a caneta, que transforma os dados em magnetismo. O braço atuador é a mão que move essa caneta para o lugar exato, com a precisão de cirurgião. E o motor? Bom, o motor é que faz tudo isso girar numa velocidade alucinante. E quando eu digo alucinante, é sério. 7.200 rotações por minuto é um valor bem comum para HDs. Para ter uma ideia, isso é mais rápido que o motor de um carro em marcha lenta. E essa velocidade toda é super importante, porque ela influencia diretamente o tempo que o computador leva para achar um arquivo. Quanto mais rápido o disco gira, mais rápido um jogo carrega ou um programa abre. Agora, olha que loucura a física por trás disso tudo. A cabeça de leitura, aquela caneta, ela não encosta no disco. Ela literalmente voa sobre a superfície, numa altura minúscula, flutuando num colchão de ar que a própria rotação do disco cria. A distância é menor que uma partícula de fumaça. É exatamente por isso que um HD precisa ser totalmente selado. Qualquer poeirinha ali dentro seria como uma montanha para essa cabeça voadora, e aí seria um desastre. Beleza, a gente já viu essa mecânica de precisão. Mas como é que o sistema operacional transforma esses pratos giratórios nas pastas e arquivos que a gente vê na tela? Vamos entender agora essa organização. A organização física é bem fácil de visualizar. Imagina um disco de vinil antigo. As trilhas são aqueles círculos, sabe? Agora, imagina que a gente corta esse disco em fatias de pizza. Cada pedacinho de uma trilha é um setor. É nesse endereço, na combinação de uma trilha com um setor, que os dados são guardados fisicamente. Só que aí vem o pulo do gato. O sistema operacional não fica gerenciando cada setorzinho individualmente, seria muito trabalho. Ele agrupa um conjunto de setores no que a gente chama de cluster. E a analogia da gaveta é perfeita. Pensa assim, se você tem um arquivo minúsculo, tipo um bilhetinho, ele ainda vai ocupar uma gaveta inteira. É por isso que às vezes o tamanho em disco de um arquivo é maior que o tamanho real dele. Mas olha só, um HD moderno não é só um depósito mecânico, não. Ele tem uma inteligência própria para acelerar as coisas e não sobrecarregar o resto do computador. Uma das ferramentas mais espertas que ele tem é o cache, ou buffer. É basicamente uma memóriazinha RAM super rápida dentro do próprio HD. E ele funciona se antecipando. Quando o computador pede um dado de um setor, o HD pensa, bom, já que eu estou por aqui, vou ler a trilha inteira e já deixar guardada aqui no cache. Aí quando o sistema pede o dado seguinte, ele já está ali, na memória rápida. Genial, né? E tem mais uma parte dessa inteligência, o DMA, ou acesso direto à memória. Antigamente, o processador principal, a CPU, tinha que ficar de olho em cada pedacinho de dado que saía do HD para a RAM. Era um microgerenciamento. Com o DMA, a CPU simplesmente delega a tarefa. Ela fala para o HD, olha, manda esses dados direto para a memória RAM, conversem entre vocês aí que eu estou ocupado. Isso libera o processador para fazer o que ele faz de melhor, pensar. Então, quando a gente junta tudo isso, a mecânica de precisão, a organização lógica e esses truques de aceleração, a gente começa a entender o verdadeiro legado do disco rígido. Ele foi, por muito tempo, a base que permitiu que a revolução digital acontecesse. Então, resumindo, é uma dança perfeita. Os dados são guardados magneticamente em pratos que giram numa velocidade absurda. A informação é toda organizada com uma precisão militar em trilhas e setores. E para completar, o próprio dispositivo usa sua inteligência com o cache e o DMA para trabalhar de forma mais rápida e eficiente com o resto do sistema. Por décadas, o HD foi esse alicerce silencioso da nossa vida digital.
Mas hoje, a gente sabe que o sucessor dele já está entre nós, o SSD, ou Drive de estado sólido. Em vez de pratos girando e braços mecânicos, ele usa a memória flash, como um pendrive gigante super veloz, sem nenhuma parte móvel. Com essa explosão de dados que a gente vive, de inteligência artificial a streaming, essa velocidade se tornou essencial. Então a pergunta que fica é, se o HD foi o passado e o SSD o presente, qual será o próximo grande salto na tecnologia para guardar tudo isso?